Existe um grupo enorme de mentiras contadas sobre Che Guevara. E no vídeo de hoje eu vou estar simplificando ao máximo algumas questões e principalmente contextualizando as questões, porque se você tirar de contexto, aí é fácil, né? É muito difícil explicar esse tipo de questão mais complexa, mas eu peço a atenção de você, beleza? Primeira mentira, Che era homofóbico. As pessoas que vão dizer isso, elas vão te dar as fontes mais completamente parciais e de novo sem entender qual era o contexto. Vamos lá. Primeiro eu quero saber quem, na época do Che, não era homofóbico de alguma forma. A não ser quem era parte da comunidade LGBTQIA+, mas de verdade. E aí você vai me dizer que isso é passação de pano, mas não é. Eu tô falando isso porque o que acontece? O próprio Fidel, depois de um tempo, disse que Cuba sim deveria ter cuidado mais das pessoas da comunidade LGBTQIA+, daquela época. Mas isso não significa que as pessoas fuzilavam pessoas só porque eram gays, ou lésbicas, ou LGBTQIA+. O Che Guevara e o Fidel não tinha preconceito não, meu filho. Você quer defender a ditadura do Batista? Você é burguês e tá querendo acabar com a revolução para instaurar de novo aquela ditadura? Então não tem preconceito não, você pode ser gay, você pode ser lésbica, pode ser força, vai pro paredão, filho. E essa do paredão vai nos levar pro segundo contexto, que é outra mentira. É mais uma vez as pessoas tirando as coisas de contexto. Ah, mas o Che Guevara era um assassino maldoso, blá blá blá, comia criancinhas no café da manhã. Irmão, nem você acredita nisso, não é mesmo? Vamos contextualizar então. Se o Brasil, nesse momento, entrar em guerra e você fizer parte do exército, o que você vai fazer? Você vai pegar flores e vai jogar nos seus opositores? Fora que assim, guerra no Brasil é uma coisa que não faz sentido nenhum, não é mesmo? Se o exército agora vai lá pra Ucrânia, meu filho, olha pra minha cara que eu vou pra Ucrânia. Mas nesse caso era completamente diferente. Cuba vivia uma ditadura de um cara que chamavam de Batista, que fazia com que a ilha cubana fosse nada além de um bordel dos Estados Unidos. Literalmente, as mulheres em Cuba, que Cuba era um país pobre, tinham que se prostituir para homens estadunidenses, tinham que vender da força mais barata possível. Cuba literalmente era um cassino, era um lugar em que pessoas pobres eram vistas como animais, porque literalmente era assim que elas eram tratadas pelos estadunidenses. Qualquer lugar você olha isso, não precisa ser muito assim, ah, porque eu li livro tal, não sei o que. Não, bota no Google aí a ditadura do Batista que acontecia com Cuba. E aí, diante desse conflito que já existia, você tem pessoas querendo tomar o poder e acabar com essa palhaçada. Por que será que os Estados Unidos da América, que perdeu a ilha deles, que era pra diversão, era uma ilha que eles extraíam dinheiro, por que será que os Estados Unidos da América vêm de Cuba como uma ditadura agora? E antes não era não, antes era tudo bem, tava tudo tranquilo. Dentro de um processo de tomada de poder, infelizmente, pessoas morrem. É guerra, filho, não tem como jogar flor e acabar com a ditadura não. Não tinha jeito de tomar o poder jogando flores. Então assim, a maioria das mentiras inventadas sobre o Che são simplesmente pessoas que tiram de contexto. Porque se a gente fosse pensar dessa forma, absolutamente todo mundo que já entrou em guerra, todo mundo que tá no exército e em algum momento pode acabar entrando em guerra, é assassino. Mas não é assim que funciona, tem contexto. Cuba entrou numa guerra porque simplesmente os Estados Unidos acabou com o país, cerceou a liberdade dos cidadãos daquele país e usava aquele país de praça. É isso. Seria muito bonito se desse pra apertar um botão numa urna e falar assim, a gente não quer mais ser colônia dos Estados Unidos da América. Mas não existe essa possibilidade. Não tinha outra forma de você não acabar com esse tipo de palhaçada sem um processo revolucionário que envolve mortes, infelizmente. Ninguém queria que fosse assim, a gente queria muito bem transicionar tranquilamente, mas é isso. E depois da Revolução, várias pessoas fizeram várias autocríticas sobre o processo revolucionário em Cuba. O próprio Fidel Castro falou sobre as pessoas LGBTQIA+, diante do processo revolucionário, que elas deveriam ter sido mais protegidas. Mas, brother, é um momento de convulsão social, é uma revolução, não tem como esse tipo de rusga não acontecer. Revolução não é uma parada bonitinha. Ah, mas tá passando pano. Meu irmão, não tô passando pano. Primeira, a Segunda Guerra Mundial, qualquer evento histórico, a Revolução Francesa, a independência do Brasil, qualquer evento histórico que você for estudar envolve esse tipo de coisa, esse tipo de rusga, morte. E seria muito legal a gente viver num mundo em que esse tipo de coisa não acontece. Mas não é o caso. Então não podemos chamar Che nem Fidel de assassinos porque é um contexto de guerra e eles estavam lutando pela libertação do país deles. E logo mais eu vou fazer vídeos indicando leituras pra poder a gente conversar sobre isso porque vai ajudar muito. Enfim, vou ficando por aqui, viu? Tchauzinho.